Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Temos conversado sobre a vida deste grande homem, a vida de Moisés. E pode-se dividir a vida de Moisés em 3 períodos, né? Os primeiros 40 anos que ele passou no Egito, onde ele cresceu e foi educado. Logo em seguida, então, ele vai para Midian, e em Midian, com sua nova família, com seu sogro Jetro, cuidando de ovelhas, Moisés passa ali um período de 40 anos, somando um total de 80 anos de vida agora. Moisés, então, com 80 anos, terá um encontro pessoal com o Senhor no capítulo 3 e será chamado a uma grande missão que nós iremos hoje falar sobre isso. Alguém já disse que podemos pensar na vida de Moisés nesses 3 períodos da seguinte maneira. Nos primeiros 40 anos, Moisés achou que era alguém, por ter sido educado numa grande escola, crescido no Egito, filho de uma princesa, talvez educado para ser rei. Os próximos 40 anos que Moisés passou em Midian foi um período onde ele viu que não era ninguém, ali cuidando de ovelhas por 40 anos, que não eram suas, era do seu sogro Jetro, né? E nesse próximo período de 40 anos na vida de Moisés é que ele vai ver, vai experimentar o que Deus pode fazer com ninguém e fazer deste ninguém alguém. E isso tem tudo a ver com a gente. Nós iremos observar lições importantes para a nossa vida. Nós iremos hoje falar sobre o chamado, o grande chamado de Moisés para uma grande missão. No capítulo 3, versículo 10, é onde de fato acontece o chamado de Moisés. Deus diz o seguinte para ele. Nós iremos ver os versículos anteriores, mas por enquanto, veja só esse versículo. Agora venha, Deus dizendo a Moisés, agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olha só que grande tarefa, que grande missão, que grande obra Moisés aqui tem diante do Senhor. Uma grande missão, tirar um grande povo de uma grande terra, povo de Deus, né, os filhos de Israel. Bom, esse chamado que Moisés recebeu de Deus, será que Moisés foi convidado ou Moisés foi convocado? Bom, nós sabemos muito bem a diferença dessas duas palavras, né? O que é ser convidado, o que é ser convocado. Alguém pode convidar você para uma festa, para algum lugar, para uma igreja, e você pode recusar um convite. Não, eu não vou, não quero. Mas quando se trata de uma convocação, não está diante de você a opção de você recusar a convocação. Você foi convocado, isso é uma ordem. E é assim que eu vejo o chamado de Moisés, e é assim que nós temos que ver também o nosso chamado. Deus não nos convida a uma grande obra, Deus nos convoca. É uma ordem. E nós iremos pensar sobre isso hoje, iremos falar bastante sobre isso, e nós observaremos alguns aspectos, né, relacionados a esse chamado, ao chamado de Moisés, e o que esse chamado de Moisés tem a ver com o nosso chamado. Bom, para que você entenda o seu chamado e o meu chamado, nós que vivemos agora no período do Novo Testamento, é claro que Deus não vai chamar você, não chamou você com a mesma missão de Moisés no Antigo Testamento de libertar um povo da escravidão do Egito. Mas todos nós, de certa maneira, fomos chamados, assim como Moisés também foi chamado, nós também fomos chamados. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, preste atenção, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Preste atenção que Paulo diz aqui que nós fomos santificados em Cristo Jesus, mas essa santificação também nos chama para sermos santos, separados, ter uma vida diferente. E não é somente para a igreja de Corinto há 2000 anos atrás. Esse chamado é para todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você crê que foi chamado por Ele, você tem uma grande obra, uma grande missão.
de ser uma pessoa santa. O que essa santidade tem a ver? Nós vemos em Efésios capítulo 2 as seguintes palavras: porque pela graça, Paulo falando, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação presente que nos foi dado foi pela graça. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Nós recebemos a salvação por meio da fé. E tudo isto é dom de Deus, é presente de Deus que vem através de sua graça. Não é? Mas o versículo continua: pois somos feituras dele, ou seja, nós somos poema, obras de arte de Deus. Criados em quem? Criados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras para nós, não obras que nos levará à salvação, mas obras por consequência da salvação, obras de salvação, não para a salvação. E essas grandes obras foram preparadas por nós antes, de antemão, mas preparadas em Cristo. Nós somos salvos para as boas obras, fomos criados em Jesus Cristo. Isso é muito importante que você entenda isso, que não são obras minhas nem obras tuas. Foram obras projetadas, pensadas por Deus. E essas obras têm que ser praticadas também como fruto desta maravilhosa graça dada a nós. Também, em Efésios 4:1, também vai falar desse chamado. Por isso eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ou seja, você foi chamado, você foi vocacionado. Paulo vai explicar isso nos 3 primeiros capítulos de Efésios. O chamado para a salvação, mas também um chamado para andar de uma maneira diferente, uma maneira digna. Deus nos chamou para vivermos à altura desse chamado. É uma maneira grande de se viver, é uma maneira diferente, é uma maneira grandiosa, que tem a ver com esse chamado. E é assim que eu quero conversar com vocês hoje. Moisés foi chamado para uma grande missão, mas você também, como cristão, foi chamado para viver uma vida digna, uma vida à altura desse chamado. Então nós iremos pensar nisso hoje e eu quero considerar algumas coisas com vocês, tá bom? O que nós iremos considerar? Nós iremos considerar 2 perigos fatais relacionados a esse chamado, ao chamado de Moisés e ao nosso chamado. Existem 2 perigos reais, fatais, que podem nos prejudicar quando se refere a esse chamado que todos nós recebemos. Também iremos considerar 2 realidades fundamentais. Essas 2 realidades são fundamentos, são a base. É a base para o nosso chamado. Você precisa entender isso antes de querer fazer alguma coisa. E terceiro e último, existem 2 aspectos pessoais, aspectos íntimos, relacionados a você. Essas realidades fundamentais dizem respeito ao que acontece fora de você. E esses aspectos pessoais são 2 coisas que acontecem dentro de você. Então, antes de querer fazer alguma coisa, você precisa entender essas 3 coisas em primeiro lugar. Tá bom? Vamos então ler o texto? Em Êxodo capítulo 2, no finalzinho do capítulo, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Perceba aqui que aquele rei que estava perseguindo Moisés morreu. Deus então, no seu relógio, no tempo exato, Deus então vai começar algo aqui relacionado a este grande povo que estava no Egito. Deus ouve a oração de Israel. Deus então vai se revelar a Moisés em Midian e vai chamar Moisés para essa grande missão de libertar os filhos de Israel, povo de Deus, não é? Então começa o seguinte: Moisés estava ali tranquilo, pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro. Como diz esse capítulo, esse versículo, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto,
chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Sarça é um arbusto, né, espinhoso. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Moisés achou estranho, porque a sarça era um arbusto que facilmente seria consumida por fogo. Mas ele percebe que aquela sarça, aquele arbusto, não se consumia, não se acabava, né? Então Moisés disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Bom, neste mapa você percebe, né, aí pela seta branquinha, que Moisés estava no Egito por 40 anos. Moisés então foge com medo de Faraó e vai para Midian, a segunda seta. Moisés fica aqui em Midian no período de 40 anos, pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro. E Moisés estava exatamente aqui quando Deus se revelou a ele. Na parte sul, né, aí dessa região chamada Península do Sinai. O Monte Sinai, ou Monte Horebe, estava aqui. Esse local aqui, onde Moisés estava, foi o palco de grandes revelações do Senhor que aconteceria no futuro. É neste monte que Moisés receberá os mandamentos, revelações extraordinárias de Deus, de sua vontade. Não somente será dado a ele, mas será também dado a todo o povo de Israel que irá acampar ao pé deste monte e receber grandes revelações. Por isso Deus vai dizer para Moisés, né? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça ardente, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Olha só, o primeiro encontro, né, que Moisés teve com Deus, ou Deus tendo com Moisés, Deus revela ali de forma grandiosa, mostrando a sua santidade e a importância daquele lugar que seria futuramente palco de grandes revelações do Senhor. Continuando. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, aí é o chamado, né, que nós vimos no início da mensagem. Agora venha, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus chama então Moisés, Deus convoca Moisés para fazer algo de uma grandeza extraordinária. E o que Moisés fez e fará, nós iremos ver na próxima mensagem. Hoje o que eu quero ver com vocês é algumas coisas importantes que acontecem antes desse chamado aqui. Algumas coisas que nós precisamos considerar. Bom, vamos então considerar. 2 perigos fatais que Moisés teve que enfrentar e que nós também enfrentamos. Primeiro perigo fatal é o perigo da procrastinação. Procrastinar significa adiar, deixar para depois. A gente vê isso muitas vezes na vida de pessoas jovens, que acham que não pode fazer a vontade do Senhor, não pode se envolver na obra dele, porque ainda são jovens, ainda têm muitos anos para poder viver e querem construir para si mesmo um patrimônio, uma vida, se esquecendo desse grande chamado, dessa grande obra que Deus tem para a vida de todos os seus filhos. As pessoas procrastinam, deixam para depois. Moisés teve um começo complicado, nós vimos isso no Egito. Moisés agora está com 80 anos de idade, 80 anos se passaram da vida deste homem. E todos estes 80 anos foram resumidos em apenas um capítulo. Pouca coisa.
Moisés foi quem escreveu esse texto. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés foi o autor, o escritor do livro do Êxodo. Moisés escreve poucas coisas sobre a sua vida no palácio, no Egito, poucas coisas sobre a sua vida de Midian. Não temos muito assunto para poder falar sobre os 40 anos que Moisés passou no Egito, não temos muito assunto para poder falar sobre os 40 anos de vida que Moisés passou em Midian com seu sogro. Moisés resume a sua vida em poucas palavras, em 80 anos. 80 anos é muito tempo. Se alguém fosse escrever um livro falando sobre as obras de Moisés durante esses 80 anos, poderia falar muita coisa. Mas por que não foram registradas essas obras na Bíblia? Por que não se fala muito sobre os 80 anos da vida de Moisés? Porque, de fato, viver uma vida longe de Deus, longe de sua vontade, não é uma vida digna de ser escrita, de ser falada. Os 80 anos da vida de Moisés não tem muito para se falar com relação ao que ele fez relacionados à vontade do Senhor. Nós sabemos que Deus é soberano, que Deus tratou de Moisés durante esses 80 anos escondido, principalmente os 40 anos em Midian. Nós sabemos que Deus é soberano, que Deus nos ensina. Mas você precisa entender que as obras, aquilo que nós fazemos, só é importante, são coisas importantes quando são feitas por causa de Deus, para mostrar a sua glória. Por isso, jovem, você que está me ouvindo, não adie, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, relacionados à vontade, ao chamado de Deus para a tua vida. Não procrastine, não adie isso, porque de fato a sua vida só vale a pena, e aquilo que você faz só fica marcado e registrado por toda a eternidade, e só é importante para Deus e para o mundo, se aquilo que você faz tem a ver com a glória, com a obra que Deus tem para você. Talvez você tenha se dedicado muito a você mesmo, aos teus planos, à tua vida. Lembre-se, esta vida não conta muito para Deus. A única vida que importa, que vale a pena viver, são os anos que você viveu fazendo o que Deus quer da tua vida, a ver com esse grande chamado. O segundo grande perigo que nós enfrentamos é a resignação. Uma pessoa resignada é a pessoa que aceita as condições que foram colocadas diante dela. Pessoa que se contenta, pessoa que não quer mais fazer outra coisa, que está satisfeita com a sua maneira de ser. É claro que resignação em muitas coisas seria boa, né? Mas neste caso, estar resignado relacionado ao chamado do Senhor pode envolver complicações terríveis. E uma das coisas que faz a pessoa estar resignada é o fato dela já estar avançada nos seus anos de vida. Muitas pessoas dizem o seguinte: não vou fazer mais nada, porque a minha vida já está chegando ao fim, já estou velha, já não tenho tanta força mais. Tá bom. Tudo que eu quis conquistar na minha vida eu já conquistei, tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Será? Será que as coisas importantes da vida você já fez? Será que você está realmente velho? Será que você já passou da época de poder fazer coisas importantes? Será que você é uma pessoa resignada, conformada com a tua maneira, muitas vezes medíocre, baixa de viver? Preste atenção, Moisés foi chamado por Deus quando tinha 80 anos de vida, é isso mesmo. Moisés estava com 80 anos de vida. E agora ele vai começar a viver de fato, a fazer coisas grandiosas para Deus com 80 anos de vida. Muitas pessoas hoje sonham com aposentadoria aos 60 anos de idade. Você pensa em se aposentar? Talvez você possa se aposentar do teu trabalho, mas nunca se aposente da vontade, das obras que Deus tem para a tua vida. João, quando recebeu revelações do Apocalipse, estava com 90 anos. Daniel, até os 90, até a sua velhice, estava recebendo revelações lá em Babilônia.
Nunca se é velho, nunca é tarde para começar algo novo, algo grandioso, que tenha a ver com a vontade do Senhor. Talvez hoje você está com 50, 60, pensando que já está velho e não tem nada para fazer. Olhe para o teu passado. Veja as coisas que você fez. Será que foram coisas grandiosas realmente? Será que Deus não está te chamando agora, nesta idade que para você é avançada, a fazer algo realmente de valor, que tem a ver com a grande obra que Deus tem para fazer em você e através de você? Lembre-se, Moisés começou a sua vida, uma vida grandiosa, quando tinha 80 anos de vida, e até os 120 anos terá muita história para contar e para registrar. Dos 80 até os 120 anos, Moisés escreveu muita coisa. E aí é onde a vida dele de fato foi significativa. Então não perca tempo. Não ache que está velho e nem se ache muito novo para começar algo grande. Comece. Deus está chamando você a uma grande obra. Deus tem boas obras para fazer em você e através de você. Duas realidades fundamentais que nós precisamos considerar. Primeiro, o chamado que Moisés recebeu e o chamado que nós recebemos é um chamado extraordinário. Moisés vivia sua vida tranquila, pacata, cuidando de bichos ali no deserto, durante 40 anos, sem grandes preocupações, sem grandes problemas, sem grandes sofrimentos. Deus, então, extraordinariamente se revela a ele e o chama. Por que isso é importante? É importante você entender que quem chamou você para uma grande obra, para uma vida diferente, extraordinária, uma vida sobrenatural, não foi uma pessoa qualquer. Não sou eu que estou te chamando. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o pastor de sua igreja, não é o seu líder espiritual. Quando vamos às Escrituras, quando nós temos um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Evangelho foi pregado a nós, não foi porque você quis, foi Deus lhe chamando. Deus se revelou a você quando você nem esperava por isso. Deus se mostrou a você por meio de Jesus Cristo, te chamando. É um chamado sobrenatural, é uma vida radical, é uma vida alta, importante, é um chamado extraordinário. E foi assim que aconteceu com Moisés. Ele nem esperava que isso fosse acontecer. E de repente algo extraordinário, fora do comum, acontece. Veja o teu chamado como algo fora do comum, algo sobrenatural, porque foi Deus, uma pessoa grandiosa, que te chamou. Segunda realidade fundamental, esse chamado é um chamado explícito. Quando eu uso a palavra explícito aqui, eu quero dizer que foi um chamado claro, foi um chamado bem definido, visto. Quando Deus chama Moisés de maneira sobrenatural, aparecendo, se revelando a ele, Deus se revela também para que Moisés possa conhecê-lo. Deus mostra quem ele é e Deus mostra a sua vontade. No capítulo 3, através da sarça ardente, dizendo para Moisés quem ele era e o que ele queria, Deus então torna claro para Moisés o que ele queria. Deus se revela a Moisés de forma clara. E para nós hoje, nós podemos conhecer a vontade do Senhor de maneira clara, explícita em sua palavra. Deus se revela a nós em sua glória através das Sagradas Escrituras. E através da palavra dele, das revelações que o próprio Moisés escreveu, nós podemos conhecer quem Deus é e nós podemos conhecer o que Deus quer de nossa vida. Deus então mostra para Moisés quem ele é, um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus fiel às suas alianças, com Abraão, com Isaac e com Moisés. Deus se revela a Moisés aqui, e Deus revela a sua vontade, o que ele queria. Deus estava atento ao sofrimento de Israel no Egito, e Deus então chama Moisés e dará instruções claras a Moisés do que ele deveria fazer. É assim com a gente hoje. Quer conhecer Deus? Quer saber o que Deus tem para a tua vida? Medite. Abra a palavra do Senhor e ali está explícito, claro, o que você e eu temos que fazer. Realidades fundamentais. A revelação do Senhor
de quem Ele é, de sua vontade, é o fundamento para o nosso chamado. Isso é o que segura você. O nosso chamado está fundamentado em Cristo, no Senhor. Fomos chamados em Jesus Cristo para as boas obras. Aspectos pessoais que você precisa considerar. Agora não é algo que acontece fora de você. Deus se revela a Moisés, Deus fala com Moisés. Agora, existem algumas coisas que Moisés precisa considerar, que tem a ver com ele, que eu e você precisamos também. Primeiro, esses aspectos pessoais dizem respeito à nossa mente e ao nosso coração. Deus diz a Moisés o que Moisés tem que fazer, mas algo importante ali que talvez muitas pessoas passam por cima e não percebem. Quando Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus disse no capítulo 3, no versículo 6, preste atenção, vou ler para você. Disse mais, olha o que Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. O que Deus diz? Eu sou o Deus de teu pai. É muito importante. Deus está mostrando para Moisés quem ele é. Quem é esse que se revelou ali na sarça? Será que era um Deus qualquer? Não, Deus está mostrando para Moisés quem ele é, justamente porque Deus quer que Moisés tenha convicções. É um chamado que envolve fé, com certeza, mas não é uma fé cega. A nossa fé não é uma fé que se apoia em nada. A nossa fé tem base, que nós vimos no slide anterior. A nossa fé se fundamenta em revelações explícitas do Senhor. Verdades que a nossa mente precisa, porque o que vai manter você firme em seu chamado são as suas convicções. É aquilo que está aqui na tua mente. Convicções, razões claras para continuar na obra do Senhor. A nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé que se apoia em alicerces feitos com areia, mas a nossa fé tem uma base firme, revelações verdadeiras, bases objetivas que a nossa mente precisa para poder se apegar. Moisés foi chamado para conhecer Deus também. Deus revela para Moisés de maneira clara porque Deus quer que Moisés tenha convicções. Moisés, eu não sou um Deus tribal, eu não sou um Deus qualquer, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, Isaque e Jacó. É importante que você saiba disso. A nossa fé se fundamenta numa tradição histórica. Preste atenção nas Escrituras. Nós temos muito mais revelações hoje do que Moisés tinha. Moisés estava começando a escrever a Bíblia. Nós já temos a Bíblia completa. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Nós vemos agora revelações maiores, porque nós olhamos para o passado e não vemos apenas Moisés, nós vemos Jesus Cristo, a revelação maior de Deus. Deus revela de maneira plena em seu Filho, em Jesus Cristo. E quando olhamos para Jesus e vemos e atentamos para o Novo Testamento, vemos fundamentos para a nossa fé. Convicções, realidades importantes que a nossa mente precisa para se agarrar. Quando você tentar e for tentado a desistir de seu chamado, dessas grandes obras, a sua mente irá precisar de convicções, de realidades fundamentais. E nada melhor do que ter uma visão da glória do Senhor revelada em sua santa palavra, principalmente em Jesus Cristo. Quando Jesus realizou grandes sinais registrados lá no Evangelho de João, o primeiro milagre que acontece, sinal que acontece ali em Caná da Galileia, no casamento, o texto diz para nós que os discípulos viram aqueles sinais e viram a glória de Cristo revelada através daquele milagre de transformar água em vinho, e diz que eles creram em Cristo. Mas não é uma fé qualquer, não é fé de alguém que crê que Deus existe, nada disso, é muito mais do que isso. É a fé de alguém que viu a glória do Senhor, que está convicto disso. Moisés viu a glória de Deus no deserto, em Midian. E aquilo foi muito importante para mantê-lo firme durante os próximos 40 anos. Só uma coisa que manterá você firme por toda a vida, enquanto estiver aqui nesse planeta,
realizando as grandes obras que Deus tem para você. É uma visão clara para a tua mente, para a tua razão, da glória de Deus. A segunda coisa importante é que essas realidades fundamentais, esses aspectos pessoais, diz respeito não somente à tua mente, mas também ao teu coração. Você percebe aqui que Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou Deus de teu pai. Dizendo para Moisés: o povo que está no Egito é teu povo também. Quando Moisés chega em Midian, o reconhecimento que aquelas mulheres têm de Moisés era como um egípcio. Moisés passou 40 anos em Midian sem saber quem ele era. Não era mais um judeu, não era mais um hebreu, nem era mais um egípcio. Moisés se esquece de sua identidade durante 40 anos. Deus então se mostra a ele e lembra Moisés quem ele era. Lembra Moisés da importância do povo dele que estava no Egito. Deus chama Moisés também para libertar o povo que era dele. Você percebe aqui no final do capítulo 2, e aqui no capítulo 3, versículo 7, o seguinte: Deus disse então disse o Senhor a Moisés: com efeito tenho visto que a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar das mãos dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa. Deus ouve, Deus vê, Deus ouve e Deus atende. E Deus conhece o sofrimento do povo dele. Deus é um Deus empático, se compadece de seus filhos. Moisés passou 40 anos em Midian indiferente às dores de seu próprio povo. Deus então também quer que essas verdades não somente atinjam a mente, as convicções de Moisés, mas que essas verdades relacionadas à revelação de Deus e à revelação de situação de Israel também atinjam o coração dele. Moisés precisaria se envolver com o seu chamado. É muito complicado quando nós queremos fazer a vontade do Senhor e não entendemos que aquela vontade diz respeito a nós também. Algo tem que acontecer na tua mente, no teu coração. Você tem que se envolver com a obra dele. E se envolver muitas vezes emocionalmente também, com o teu coração. Olha que coisa incrível. O povo ora, o povo clama a Deus, sofrendo no Egito, e Deus atende a oração daquele povo. E Deus manda quem? Moisés. Moisés foi a resposta de Deus para o povo. Não é incrível isso? Moisés é a bênção que Deus irá mandar para o povo de Israel como resposta de suas orações. Moisés irá se envolver com o sofrimento de Israel. E é aqui que começa a vida dele. Moisés não somente atende o chamado de Deus, nós iremos ver mais para frente, com uma certa relutância, claro, nós iremos considerar isso na próxima mensagem, mas Moisés sim atende ao chamado de Deus e Moisés se envolve com as dores e sofrimentos do povo, porque não somente envolveu a sua mente, as suas convicções, mas também afetou o coração daquele homem, porque aquele povo era povo dele também. Será que você não é a resposta de Deus para o sofrimento, para as situações complicadas que a igreja do Senhor vive? Já parou para pensar nisso? Que muitas pessoas precisam de alívio, de consolo, de palavras, de abraço. Muitas pessoas precisam das suas boas obras. Pessoas precisam de você, daquilo que Deus quer fazer através de você para a vida delas. Infelizmente, nós somos muitas vezes egoístas. Provérbios nos diz, capítulo 18, versículo 1, que aquele que se isola procura os seus próprios interesses. Muitas vezes nos afastamos das pessoas, das realidades importantes que Deus quer que nós experimentemos, em nome de egoísmo, em nome do nosso próprio ego. Nos isolamos, nos escondemos como Moisés e Midian e não queremos nos envolver com mais nada. Saiba de uma coisa, o chamado de Deus tem a ver com o seu envolvimento pessoal, com sofrimento, dores e complicações da vida do povo dele. Talvez você seja a resposta para o teu irmão, para a pessoa que está precisando de você.
Considere isso. Deus quer que você se envolva com a obra dele também. Isso é muito importante, porque quando você estiver na obra do Senhor, o que vai fazer com que você permaneça firme é entender que tudo que está acontecendo não tem a ver somente com o povo dele, mas tem a ver principalmente com você que faz parte do povo dele. Não se vê como alguém fora disso. Moisés não estava fora do povo de Israel, Moisés estava incluído no povo. Não somente o povo iria ser libertado do Egito, como Moisés também seria libertado em direção a uma terra nova. Embora Moisés não tenha entrado na terra prometida, Moisés fez parte de toda aquela história. Nós hoje que estamos nesse período da igreja, com o povo do Senhor, você se envolve com o chamado que tem a ver com o que Deus quer fazer em você, através de você, para o povo dele? Pense nisso. Quero encerrar com vocês hoje com esse importante versículo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, existem boas obras que Deus preparou para você de antemão, que faz parte do teu e do meu chamado. Obras que não irão exaltar você, mas obras que irão exaltar Deus, que irão mostrar quem Deus é, que tem a ver com a vontade dele. Essa é a vida que realmente vale a pena. E essa é a vida que Moisés experimentou durante os próximos 40 anos de sua vida em sua velhice. Obras que têm a ver com bênçãos e graças para a vida do outro. Deus quer usar você como canal de graça. Deus quer transmitir para outros graça através de você. Que você possa ser usado por Deus em seu chamado para abençoar vidas que estão ao redor de você. Que a graça de Deus, que superabunda em você, possa atingir pessoas que estão ao teu lado. Isso faz parte do teu chamado. Deus o abençoe e até.